Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, inseridos nessa caminhada pascal, hoje celebramos o sexto domingo da Páscoa. Formamos o corpo místico de Cristo, somos a Igreja do Senhor, seu povo santo. O ressuscitado, que faz novas todas as coisas, está vivo no meio de nós e nos reúne em torno de si para nos alimentar com a sua palavra e a sua presença viva. Então, deixemos-nos transbordar de alegria, pois o Senhor que venceu a morte nos renovou e nos fortaleceu. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 15, versículo 1 a 2, depois o versículo 22 a 29. Atos, capítulo 15, versículo 1 a 2, depois o versículo 22 a 29. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Então, nesse domingo pascal, dia do Senhor, a palavra de Deus se torna mais uma vez fonte de vida para cada um de nós. A primeira leitura retrata uma dificuldade surgida na igreja nascente. Para alguns grupos judaizantes, a salvação não poderia acontecer sem a fiel observância da lei mosaica, nesse caso, a circuncisão. Os apóstolos e os anciãos se reúnem em Jerusalém para tratarem deste caso. A decisão é promulgada em uma carta elevada por Judas Barsabás e Silas. Em síntese, a reunião conciliar entende que, para se alcançar a salvação, não é necessária a observância da lei. A salvação é alcançada pela fé em Cristo Jesus. Dessa forma, o Evangelho do Senhor começa a tocar a vida dos povos não-judeus. E agora, falando da segunda leitura, ele está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 14, depois o versículo 22 a 23. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 14, depois o versículo 22 a 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de um jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então, aqui na primeira leitura, aliás, na segunda leitura do Apocalipse de São João, fala pra gente que ele fala aqui, né? Mostrou-me a cidade santa descendo do céu. Então aqui ele fala, a cidade não precisa de sol nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então, que nós possamos sempre dar testemunho
da palavra de Deus a todos e dar testemunho das maravilhas que Deus faz por nós. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 14, versículo 23 a 29. João, capítulo 14, versículo 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Então, no trecho de São João, vemos que o amor de Jesus se expressa quando o seu discípulo guarda sua palavra e a coloca em prática. E ainda é possível observar a íntima relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. A palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.